Olá, tudo bem? Hoje iniciamos o nosso 18º vídeo falando sobre felicidade. Felicidade é um assunto tão discutido hoje. As pessoas buscam tanto felicidade, mas começar por onde? Então nós estamos na 6ª ferramenta do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse 6º princípio, ele fala assim, sobre a regra dos 20 segundos. O quanto que é importante essa regra. E nós vamos começar falando sobre como transformar maus hábitos em bons hábitos. Os hábitos também são outras coisas bem discutidas, né? Um assunto que está muito em moda hoje. Nós temos alguns best-sellers que discutem esse problema. O Poder do Hábito é um livro muito bom, que eu aconselho você a ler. Os 7 Hábitos Pessoal Altamente Eficazes, também muito bom, principalmente para gestores. Então nós temos uma bela discussão pela frente. Vamos analisar então o que é isso. Todos nós sabemos que nós deveríamos nos exercitar, dormir no mínimo 8 horas por dia, comer de maneira saudável, ser gentil com o próximo, entre outras coisas. Mas será que ter esse conhecimento facilita em alguma coisa para a gente cumprir o que está escrito? As pesquisas mostram que não, isso não facilita em nada. E isso acontece porque na vida o conhecimento é apenas parte do processo. Sem ação, o conhecimento não faz nenhuma diferença. Então é preciso que o conhecimento sempre venha acompanhado de algo mais. Como disse Aristóteles, para sermos excelentes, não devemos simplesmente pensar em excelência ou nos sentir excelente. Nós precisamos agir com excelência. No entanto, a ação necessária para colocar em prática o que sabemos, muitas vezes é a parte mais difícil que nós temos. A verdade é que é difícil manter hábitos positivos, por mais razoáveis que eles possam parecer. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou comer de forma melhor, eu vou me exercitar. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. O difícil é manter essa rotina e criar hábitos bons e a gente acabar enterrando os hábitos ruins. Normalmente as pessoas travam esta mesma batalha. Toda virada de ano, nós passamos recentemente por uma virada de ano onde as pessoas fazem muitas promessas. Quanto tempo duram essas promessas? As pesquisas dizem que duram no máximo 10 dias. Ou seja, nós voltamos tudo ao normal depois de 10 dias. O New York Times relata ainda a impressionante proporção de que 80% das pessoas não conseguem manter as suas metas no ano novo. E aí, no ano seguinte, faz as mesmas metas e vai fazendo metas. A vida fica de fazer metas e quebrar, fazer e quebrar. Mesmo quando nós nos sentimos comprometidos com a mudança positiva, pode parecer quase impossível mantê-la por um bom tempo. Com muita frequência, nossas promessas não são cumpridas e a esteira que você comprou para caminhar em casa, a bicicleta ergométrica, tudo isso acaba virando cabide em pouco tempo. Se o nosso cérebro tem a capacidade de mudar, como sabemos ser o caso, por que é tão difícil mudar o nosso comportamento e como é que nós podemos facilitar essa tarefa? Esse é o grande questionamento que você tem que fazer. Eu sei que eu preciso mudar. Eu tenho essa consciência. O que me dificulta mudar? O que me dificulta manter o meu plano de ação, aquilo que eu fiz, as minhas metas? O William James dizia que os seres humanos são biologicamente propensos a hábitos. E é devido à falta de sermos menos apanhados aos hábitos que nós somos capazes de realizar automaticamente muitas coisas, muitas tarefas. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu sei que eu tenho que escovar os dentes. Eu crio uma rotina e essa rotina se torna um hábito. Essa rotina às vezes vem lá dos pais, né, que impõem essa rotina às vezes diferente de uma casa para outra, de uma pessoa para outra, mas nós temos uma rotina que são os hábitos diários que nós usamos. Como pai da psicologia moderna, ele aconselhou com tanta sagacidade que se nós quisermos uma mudança duradoura, nós devemos fazer o nosso sistema nervoso ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. Então hoje nós temos ansiedade, nós temos um monte de transtornos mentais aí. Se nós conseguimos controlar, eu torno ele como meu aliado e não como meu inimigo. Os hábitos são como um capital financeiro. Você constitui hoje e vai fazer a colheita ao longo do tempo. Naturalmente, nesse ponto de expressão
É mais difícil falar do que fazer. Isso é um ditado que nós temos. Falar é fácil, quero ver fazer. Então nós temos que mudar isso. É igual quando eu falo assim, como é que você está? Se melhorar estraga. Não, se melhorar, melhora. Sempre. Se melhorar, vai melhorar. Os bons hábitos podem ser a resposta. Mas como nós podemos criá-los? O William James também, ele tinha uma sugestão para isso. E ele chamou de pitadas diárias de empenho. Não se trata de uma grande revolução, mas basicamente de uma reformulação do velho ditado. A prática leva à perfeição. Então tudo aquilo que você pratica vai se tornando uma coisa natural para você. E a prática te leva à perfeição. Cada vez você faz aquele movimento, aquela coisa, com mais perfeição, com mais determinação. Depois de aproximadamente 100 anos do William James, a neurociência entra nessa celeuma e finalmente já começa a explicar. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos que as estruturas e os caminhos do cérebro são flexíveis e elásticos. Isso é uma boa notícia, excelente. Bem, o que acontece então? À medida que nós avançamos no tempo e aprendemos novos fatos, realizando novas tarefas e tendo novas conversas, o nosso cérebro está constantemente mudando e se reconfigurando para refletir essas experiências. Diz que nós temos que aprender uma coisa nova todo dia, porque quanto mais eu exercito o meu cérebro, ou seja, ele se torna mais dinâmico. Então eu preciso exercitar o meu cérebro sempre. E o aprendizado é uma dessas coisas fantásticas. As metas, os desafios, tudo isso movimenta o cérebro com uma facilidade incrível. Sem levar em conta a delicada sutileza da neurociência. Eis que, de maneira resumida, o que acontece na nossa cabeça? O nosso cérebro possui bilhões e bilhões de neurônios, que são interconectados de diversas maneiras e formam uma rede complexa de caminhos neurais, como vocês estão vendo nessa imagem aqui atrás. Correntes elétricas percorrem esse caminho de um neurônio para o outro, levando uma mensagem que constitui todos os nossos pensamentos e as nossas ações. Quanto mais nós realizamos determinada ação, mais conexões se formam entre os neurônios correspondentes e essa é a origem do aforismo, ou seja, células disparadas juntas são configuradas juntas. Quanto mais forte um vínculo, mais rapidamente a mensagem pode percorrer o caminho. É isso que faz o comportamento parecer automático e intuitivo. Por exemplo, você senta no carro, o seu cérebro já organiza todo o sistema de como você dirige um carro. Você vai pedalar, seu cérebro já pega essas informações e joga para você. Então ele busca tudo o que você precisa, que está armazenado lá, e traz para você usar. Isso é muito importante. Também assim nós conquistamos as nossas habilidades. Por exemplo, se eu colocar uma meta de eu mexer com malabares, eu vou usar isso. Não, eu não tenho essa informação ainda. Eu vou criar essa informação. Como? Treinando sistematicamente. Com uma bola, depois com 2, 3, e aquilo vai parecer uma coisa natural. Porque essas informações já estão no seu inconsciente, você simplesmente vai aflorar e vai colocá-las em prática. Você vai despertar o cérebro. A gente fala que o inconsciente é como uma sementeira que está esperando ser irrigada para poder germinar. Perceba que uma pessoa que ela tem a visão e depois ela perde a visão, ela adquire o tato. Ela adquiriu isso? Não, ela já tinha isso. Ela simplesmente irrigou essa parte cerebral que despertou, que eu tenho o tato aí. Então todos nós temos ferramentas incríveis. Nós precisamos aprender a usá-la. O problema é que nós achamos que nós podemos ir do 0 a 60 em um instante, alterando ou destruindo hábitos profundamente arraigados pela força da vontade. Então eu tenho hábitos, às vezes, desde criança, e eu quero tirar isso. Não é assim. Tudo é um processo. E um processo que você vai se colocando desafios e você vai praticando e você vai chegando. O Tal Ben-Shahar, ele achava que só dizer assim mesmo, eu estou de dieta, bastaria para mantê-lo longe dos bolos de chocolate da mãe dele. Não é assim que funciona. Nós continuaremos esse assunto então no próximo vídeo. Perceba o quanto que ele é interessante, o quanto que ele é desafiador para nós, o quanto que ele te chama uma reflexão. E você olha para trás e começa a perceber o quanto que você prometeu e você não realizou. Quem sabe a gente encontra aqui uma resposta que vai te ajudar a ter determinação, a ser mais resiliente. Espero que sim.
E se você quiser entrar em contato conosco para a gente e a sua empresa fazer uma palestra, está aí. É só você entrar em contato com magnagogmail.com.br ou pelo telefone 27 99889 9686. A frase da semana: jamais deixe que a sua felicidade dependa dos outros. Ninguém deixaria de ser feliz por sua causa. Então a felicidade é algo único seu. É algo que nasce de dentro e transborda de você, nunca ao contrário. Sorria ao acordar e expresse gratidão, pois a sua primeira respiração matutina é a prova da graça de Deus acontecendo na sua vida. Namastê.